Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que nós estamos? Espero que todos bem, muito alegres. Nós estamos hoje indo para o capítulo 32 de Gênesis e nós estamos nos aproximando do desfecho, né, que vai acontecer, tá ok? Antes de tudo, eu quero agradecer aos comentários que vem tendo, especialmente que estão trazendo informações a mais sobre a palavra, ou seja, ajuda todo mundo que passa ali e vê os comentários e às vezes está com alguma dúvida. É muito importante, muito legal. Eu conto com seus comentários porque sempre fomenta mais. E se tem ideia para algum vídeo também, pode deixar lá que vai ser muito útil, tá ok? E bora para nosso capítulo 32 hoje, tá bom? A palavra nos fala assim: Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse: Quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei na casa. Morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para anunciar o meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te com 400 homens com ele. Pessoal, esse capítulo ele abrange algumas coisas e nós precisamos entender elas aqui, tá bom? Primeira parte é: Jacó ele vai ter um direcionamento da parte de Deus para voltar para sua terra. Acontece que ele encontra os anjos, fala que esse é o exército de Deus e ele chama de Manaim, ok? Acontece que nesse momento ele está buscando a reconciliação com seu irmão. E ontem eu escutei uma palavra de um pastor que eu gosto muito de consumir o que ele traz em relação à Bíblia, que é o pastor Luciano Subirá. E ele fala algo muito importante, porque às vezes pode ser dúvida para nós. Por que Jacó continua com essa bondade de Deus para consigo se ele roubou a primogenitura? A questão não é que a ênfase está no roubar a primogenitura ou enganar o seu irmão para ter a primogenitura. A ênfase está em que Esaú menosprezou a primogenitura, a bênção da primogenitura. Então isso é muito importante para nós. O fato que nós temos aqui é que houve um interesse maior do segundo irmão para a primogenitura do que com o primeiro, entende? E basicamente, por eles serem gêmeos, né? A gente sabe que acontece a situação inteira. Eles saem, Esaú sai primeiro e por isso é o primeiro filho, e logo após Jacó. Mas, acima de tudo isso, nós temos que ter essa intenção. Acontece que a saída de Jacó, e tudo isso a gente já sabe, e que nos levou até aqui. O intuito é que Jacó está voltando à terra de seus pais devido ao que Deus falara com ele. E isso é muito importante de termos em mente, porque o que Jacó está fazendo é obedecer à voz de Deus. E quando nós obedecemos à voz de Deus, estamos debaixo das suas proteções. Estamos debaixo do teu olhar e com isso nós estamos mais assegurados do que tem pela frente, ok? Acontece que Jacó, a gente precisa olhar, e eu lembro quando eu passei esse estudo lá na igreja, eu fiz questão de dizer que Jacó ele não volta com a intenção de ser grande, ele volta com a intenção de ser servo. Muito bem. Por quê? Se a gente olha no texto, ele se apresenta a Esaú como Jacó, seu servo. Ou seja, ele não quer lugar de poder. A intenção dele, do coração, é de ser tão... se humilhar, né? Se colocar numa posição onde ele não tem glória. Essa é a palavra, onde não tem glória, para poder se achegar ao seu irmão e reconciliar. Ou seja, ele entendeu que águas passadas já passaram, né? Elas não vão mover mais os mesmos moinhos, mas o X da questão é: eu preciso me reconciliar com meu irmão, porque eu estou voltando para a terra dele, então me coloco na posição de servo. Nesse contexto, se você for ler mais adiante os versículos, né? Eu não leio tudo aqui para não ficar tão pesado, mas ele começa a dizer que ele entregaria parte do que ele tem como riqueza, ou seja, o gado, e a fim de que ele conseguisse o perdão. E quando os seus servos voltam, a primeira coisa que eles falam é: Esaú também está vindo ao seu encontro. Ou seja, o que antes era só Jacó indo, agora Esaú vem. Só que a parte de Esaú está vindo com 400 homens. E vamos conversar um negócio. O meu irmão, eu saí de lá jurado de morte. Meu irmão
não estava bem comigo quando eu estava. Eu estou me apresentando como servo. 400 homens, eu estou morto. Jacó fica amedrontado. Né? E acontece que no verso 6 ali em diante, ele começa a temer a reação, né? O que o seu irmão irá fazer com ele e a sua casa. Porque nós não estamos falando somente de Jacó, mas estamos falando de Jacó, de suas esposas. E nesse contexto, nós estamos olhando para tudo isso. Nós estamos falando que Lia e Raquel tá nessa situação. E esse contexto é amedrontador, porque ele é um pai de família, ele acabou de fazer juramento com Labão, ou seja, ele tem que proteger suas esposas e seus filhos. Tudo isso está englobado nessa situação. Acontece que ele faz uma oração a Deus, mais uma vez, isso lá para o versos 9 até o 21 vai desenrolar essa oração. E dentro disso, ele fica falando com Deus. Poxa, mas é o Senhor que mandou eu voltar. O Senhor falou que tinha bem-aventurança para mim lá. O Senhor colocou que ia continuar me abençoando, que eu ia ser protegido. Então, Jacó, o que ele está fazendo? Ele está buscando em Deus, nesse momento, nessa oração, o seu refúgio e a sua fortaleza. Ou seja, ele está falando, Senhor, o Senhor que mandou eu voltar. Jesus, o Senhor que está mandando eu voltar para onde eu sair, eu não queria, mas o Senhor está mandando, eu estou obedecendo. Por que isso vai me acontecer de mal? E os meus filhos e as minhas esposas, a situação era gritante. O medo que assolava esse coração desse homem era notório. E tudo isso não somente porque era a sua vez, mas também tinham pessoas incluídas nessa situação. Isso é importantíssimo de se apresentar mediante ao contexto. Acontece que lá no finalzinho, no verso 22, acontece a tão famosa luta de Jacó no Vale de Jaboque. Né? É a famosa canção, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Né? Eu tenho certeza que você já cantou essa canção alguma vez na sua vida. Né? Mas o que acontece é que a gente fala anjo, mas na realidade já foi comprovado por meio dos teólogos e dos historiadores que houve uma teofania. Ou seja, Jacó literalmente lutou com Deus. Deus se materializou naquele momento e brigou com Jacó. E quando Deus já não queria mais perder tempo com Jacó, toca ali na sua coxa, desloca, e Jacó ainda não solta ele, ainda pede ele para dar a benção dele. E quando o anjo pergunta o que é que ele faz, ele fala, me dá minha benção, ou seja, me dá a minha proteção. E o que que Deus faz? Deus muda o seu nome, de Jacó para Israel. Por quê? Porque Jacó era um enganador, né, no contexto, foi aquele que saiu segurando o calcanhar do seu irmão, e entre as demais situações, mas Israel passa a ser uma nova nação. Israel não tem problema com Esaú. Israel não tem problema com Labão. Entende a diferença? A troca de nome é para mudar, para gerar e não mais destruir. Essa é a pegada. Esse é o intuito sobre o que essa palavra quer dizer para nós aqui. Tá bom? Então, é isso que nós vamos olhar. Jacó ele se apresenta de novo ao seu irmão como servo. Seu irmão vai se apresentar a ele com 400 homens. Ele teme, ele ora ao Senhor, pede refúgio a Deus, luta com o anjo, né, que é uma teofania de Deus ali no Vale do Jaboque, e tem o seu nome trocado de Jacó para Israel, a fim de que se torne uma nação. Tá bem? Meus irmãos, espero que faça sentido e, acima de tudo, possa ser abençoado a sua vida. Posso ter te abençoado de alguma maneira através dessa palavra. Ok? Fique com Deus. Até a próxima aí. Tchau, tchau.